Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo desse glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e, como você já deve ter percebido pelo título do vídeo, estou aqui para falar do fórum. E basicamente, é um respeito que eu presto a você que está assistindo esse vídeo, a todos os membros do fórum, que eu resolvi basicamente explicar para vocês o que está acontecendo. Quem já é não assinante, mas quem já está inscrito no fórum, quem é usuário assíduo, já deve ter percebido algumas mudanças nas semanas que passaram. E se você não sabe o que é o fórum, é basicamente uma comunidade que foi criada sob o nome do site deste que vos fala, debaixo do domínio Tomás Vasquez, desde 2009, com o intuito de criar um espaço onde houvesse quem quisesse, tivesse a oportunidade de trocar ideias, fazer perguntas e responder a respeito de Excel e VBA. Ele foi criado à sequência e como basicamente uma evolução natural do blog, que já havia sido criado acho que alguns anos atrás, anteriores, né? Alguns anos anteriores à criação do fórum. Acredito que o blog foi criado lá nos idos de 2006, se eu não me engano, e já alguma interação já acontecia via área de comentários do blog, quando eu publicava algum artigo, e aí nasceu o fórum, e o fórum é basicamente um espaço que nasce para discussões. Desde 2009, perdão, ou seja, hoje ele data aí quase 14 anos de idade, e cresceu, teve uma comunidade muito bacana, muito saudável, mas já tem algum tempo que ele vem mudando a sua característica, principalmente com as transformações que aconteceram na internet. Vamos explicar o que está acontecendo. Já faz algumas semanas, né, algumas semanas, 2 ou 3 no máximo, que eu congelei o fórum. Congelei no sentido de ninguém mais loga, ninguém mais posta conteúdo, tá lá somente leitura para que você possa entrar e ver todo o histórico das coisas que estão acontecendo. Tá? Por que eu fiz isso daí? Porque eu tinha que saber o que seria do futuro do fórum. O motivo pelo qual eu criei é para que esse espaço fosse criado e que tivesse basicamente algo acontecendo com a tônica de colaboração acima de tudo e que eu pudesse, claro, gerenciar isso. Eu sou o administrador do fórum e tudo que acontece lá é basicamente visto por mim. Eu sou o moderador principal. Houveram alguns convidados, tem lá uns power users que colaboram muito respondendo perguntas e orientando o uso do fórum. Meu agradecimento a todos eles. Vou evitar citar alguns nomes porque senão vou esquecer alguém. E vocês moram no meu coração. O fórum não seria metade do que ele é se não fosse por vocês. Ele serviu de lar para muita gente que tirava dúvidas de Excel, muita gente que fez freelancer, inclusive. Tem um espaço lá para que isso aconteça. Não que a negociação aconteça, mas que o contato seja estabelecido. E, poxa, durou bastante tempo, mas quem precisava ficar de olho naquele negócio era eu. Eu gostava que fosse daquela forma. Eu gostava do formato do fórum e gostava que gosto até hoje que ele é público, né? Ele é um espaço que não tem limitações além daquelas que a comunidade e, claro, eu, que estou moderando, possa ser colocado. A única área privada são as mensagens privadas que, basicamente, é um inbox, assim como numa rede social, você pode enviar uma mensagem específica ou para mim ou para qualquer outro usuário, desde que você saiba o username dele, o que é público no fórum. Tirando isso, o fórum está lá acessível, mesmo que você não for um usuário registrado, você pode entrar lá e ter acesso a todas as discussões, blocos de código e downloads de arquivos que podem ser enviados como parte de uma discussão de um tópico. Só que a internet mudou, né? Muita coisa, o cenário da internet mudou ao longo dos últimos anos, né? Com o crescimento vertiginoso de redes sociais e de aplicativos de discussão, vídeo, WhatsApp, e muitas das discussões começaram a ir para esses outros canais. Eu nunca fui muito fã desse tipo de grupo, não pelas funcionalidades deles. Se você pegar, por exemplo, ferramentas como Yahoo Grupos, Google Grupos ou mesmo os grupos do Facebook, eles são ferramentas maduras, eles são ferramentas que oferecem para o usuário uma série de funcionalidades que uma ferramenta como a que eu utilizo, que é o PHPBB, para administrar o fórum, não chega nem perto ou demoraria muito para
fornecer o mesmo tipo de funcionalidade na mesma velocidade, porque é basicamente a comunidade do PHPBB e eu que fazendo algumas mudanças em cima dele, conforme o tempo e a disponibilidade se faziam presentes. E, óbvio, os aplicativos de mensagem. O que é mais comum de se ter hoje é grupos de discussão, inclusive de Excel e VBA, em grupos de WhatsApp. A minha opinião sobre isso já foi dada, vou deixar aqui no card ou na descrição, porque normalmente eu não lembro de colocar o card do momento em que eu estou gravando o vídeo. Mas, em resumo, eu não sou a favor desse tipo de grupo. Não porque eu não goste deles, mas porque eles são privados, ou seja, é uma discussão muito rica que pode ajudar muita gente, ela fica guardada ali nos servidores ou nos celulares de quem faz parte daquele grupo, e a internet, os buscadores, os crawlers, os spiders, né, que são esses robôs que ficam navegando, monitorando a internet e retornando para você um resultado, como um resultado de uma busca por uma pergunta, não vai conseguir chegar até essa mensagem, né? E esse conteúdo se perde, ele fica ali num limbo de um grupo de WhatsApp específico, ou de Telegram, ou de Signal, ou de Line, ou qualquer grupo, ou qualquer aplicativo de grupo de mensagem que você faça uso, mesmo no Skype da vida, a conversa não sai de lá. E aí aquela informação se perdeu, aquela informação ela ficou ali fechada naquele grupo, não sendo acessível para uma série de pessoas que poderiam fazer um bom uso dela, e a internet para mim nasceu para que o conteúdo fosse mais do que qualquer coisa acessível para quem precisasse dele. Claro, tem conteúdo que precisa ser privado, mas tem conteúdo como esse, que é basicamente conhecimento para que você seja um profissional melhor, através das ferramentas que a gente discute aqui, que é Excel, VBA, Word e coisas associadas, né, outras ferramentas associadas, para que você seja um profissional melhor, né, que seja mais competente. Mas isso não acontece nessas ferramentas, mas elas dominaram o mercado, né? Elas dominaram os usuários, qualquer pessoa que entra hoje na internet, ela entra via uma rede social ou um número de WhatsApp e ali fica, e é difícil tirar essa pessoa dali. O uso do fórum está até que razoável, né? Da última vez que eu contei, ele tinha coisa de 7.200 usuários e eu faço uma boa faxina nos usuários que são lixo, então digamos que 90% são usuários válidos e digamos que 10% ou até menos, 5 são usuários bastante ativos, que voltam sempre e tinha bastante registro de pessoas novas toda semana chegando. Eu monitorava um a um, porque tive um tempo e eu recebo um e-mail de cada usuário, recebia, né, antes de congelar. Recebo um e-mail de cada usuário que chegava e eu tinha que autorizar porque teve um tempo que a coisa estava maluca, tinha spam para tudo que é lado, vindo para o fórum, tive que fazer uma limpeza, enfim, coisas de internet. Por que eu estou falando isso para vocês? Com respeito, né? Afinal de contas são 7.000 usuários. Afinal de contas tem uma galera se registrando, tem um pessoal que colabora, tem um pessoal que vem assiduamente no fórum. O fórum estava com um nível de acesso assim relativamente generoso para um fórum da idade dele e para o tipo de assunto qual ele abordava, tendo todos esses outros competidores. O que acontece é que o fórum se sustentava através do meu esforço e das propagandas que vocês devem estar cansados de ver que apareciam lá, que havia um Google AdSense. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma googada aí, Google AdSense, ADSENSE, que é basicamente o programa de monetização do Google que você pode colocar no seu site e a propaganda é mostrada e você recebe uma pequena porção daquele dinheiro. Isso foi usado por muito tempo para basicamente pagar a hospedagem e pagar o meu tempo que eu dedicava para manter o fórum vivo, seja com atualizações que aconteciam com frequência. Eu não deixava uma atualização ficar mais de alguns meses. Eu digo meses porque, como uma boa prática de quem trabalha com sistemas, versões de segurança eu atualizo com frequência. Versões com funcionalidades, que são as major versions, essa eu espero um pouco para saber se a comunidade vai achar algum bug que vai interromper o funcionamento e depois eu aplicar. Por isso que eu falava que eu deixava 2 meses antes da atualização acontecer, mas eu estava em cima. A última versão do fórum ela só está 1 ou 2 versões atrás da patch version, que é basicamente correção de pequenas funcionalidades. Então,
Custo de hospedagem, custo de, basicamente, eu estava lá todos os dias autorizando novos usuários e, opa, tá, desculpa, e também mantendo o fórum saudável porque, enfim, a internet está cheia de gente querendo fazer uso mal intencionado de espaços ativos como esse para colocar propaganda, esse tipo de coisa. Tiveram alguns momentos do fórum que tinham uns usuários postando bastante porcaria, comunidade bastante ativa me avisava, ó, tem um post lixo que eu ia lá, tirava. Adoro, amo de paixão a comunidade que foi criada no fórum, mas, né, por causa dessa evasão e por causa dessa virada de modelo de negócios da internet, as próprias propagandas que lá estão dentro do fórum, que serviam para monetizar ele, mal estão pagando a hospedagem hoje. E quem dirá o tempo que eu dedico para manter o fórum vivo? Então começou a virar uma sangria. Começou a virar algo que está saindo do bolso e que já não compensa mais. Eu adoro sustentar o fórum, é uma paixão que eu tenho. Eu vinha todos os dias dar uma olhada no fórum porque foi é um bebê, né? É uma criação, é uma cria minha. Apesar de usar ferramentas da comunidade e, como no caso o PHPBB, que é um mecanismo de criação de fóruns que está ativo até hoje, incrível comunidade, apesar de ser uma base de código bastante criada num modelo bastante arcaico, digamos assim, funciona extremamente bem e que são as pessoas que faziam parte do fórum, né? Quem postava a pergunta e respondia, colocava seus blocos de código, faziam suas perguntas, nem todas davam para responder, mas poxa, ele estava vivo, era um negócio muito orgânico, era um negócio muito sadio de estar lá todos os dias, mas quando isso passa a tirar muito do seu tempo e muito da sua sanidade e você vê que nem o retorno financeiro para que você continue mantendo aquilo vivo, já deixa de valer a pena. Você não tem mais aquele fomento para que a coisa continue funcionando como estava. E eu respeito isso. Né? A internet muda, o mundo muda, a vida muda, a internet muda e agora tem um novo cenário. E, acima de tudo, coisas como, por exemplo, outras ferramentas de comunidade, como, por exemplo, as próprias redes sociais e ferramentas como o Stack Overflow, né, surgiram aí já tem algum tempo para criar espaços de discussão, né, num formato muito mais maduro do que esse, por exemplo, de fórum, tópico e com resposta que o Stack Overflow tem. A diferença, por exemplo, do formato que um fórum como o PHBBB tem, ou um Google Grupos tem, porque o Stack Overflow oferece, é basicamente a diferença que você tinha para o Zipmail para o Gmail, ou seja, é muito mais moderno, é muito mais dinâmico, fora, né, toda a problemática com os grupos e os aplicativos de mensagem que eu já comentei. Então, ficou insustentável. Eu tinha que ficar entrando lá todos os dias para monitorar conteúdo, para tentar responder o que eu conseguia. Quando eu não respondia, porque realmente não dava tempo, tá? Monitorar uma ferramenta como essa dá bastante trabalho. E quando isso passa a custar tempo e dinheiro que basicamente não tem retorno, você diz, bom, acho que está na hora, acho que chegou o momento de ter chamam aqui, né, na América de sunset, né, que tem basicamente o pôr do sol. Eu não vou encerrar totalmente essa atividade, mas o fórum vai, para os próximos meses, talvez próximo ano, ele vai ficar em estado somente leitura. Estava até pensando em gerar uma versão totalmente estática dele, para que não dependesse de banco de dados e tudo mais, mas perderia ser muita funcionalidade como busca de tópicos e acesso aos anexos. Então eu vou manter basicamente somente leitura. Vou manter. Acho que eu até desativei os logins. Você não pode nem mais entrar para ver meus tópicos. É para evitar que, inclusive, isso vire um celeiro de troca de mensagens que ninguém quer ver. Então, se você não está conseguindo logar no fórum, é porque desativei essa funcionalidade. Ele virou basicamente um mega site com um histórico de tópicos, de discussões e anexos relativos a discussões de
Microsoft Excel, Word, VBA, Selenium, entre outras coisas. E assim ele permanecerá durante um tempo. Poxa, não existe outra saída? Não dá para fazer alguma outra coisa que desse para tentar fazer com que o fórum voltasse a ser a sua forma? Pensei bastante, pensei em baratear a hospedagem, mas baratear a hospedagem é só uma porção disso. Tem o meu esforço que é ficar em cima para que nenhum usuário espertinho se registre e vá lá comece a postar besteira, né? Aconteceu por muito tempo, mas dá trabalho e já não se paga. E as pessoas que estão entrando na internet hoje apelaram para um outro modelo. Para tirar suas dúvidas, já expliquei isso no começo do vídeo. Então, futuro. O futuro vai ser, ele vai ficar em modo somente leitura, as funcionalidades permanecerão em relação à busca, em relação a você ter acesso a todo o conteúdo, você só não vai poder logar. Se você tem alguma mensagem ou se você tem algum problema em manter o seu usuário lá, a base de dados está congelada, não se preocupem, não tem invasão nenhuma. O provedor garante isso, e se houvesse novamente o vazamento ou algum interrompimento ou problema de acesso aos dados que estão armazenados lá, como comentei num vídeo recente. A primeira conta que seria invadida era a minha, que é de administrador, e o fórum já teria outra cara. Então isso não chegou a acontecer. Mas se você se preocupa com seus dados, você me manda um e-mail, tá? Pelo contato do próprio fórum, que ele vai para o webmaster@tomasvasquez.com.br. Se você quiser, eu vou lá e removo o seu usuário. É um direito que você tem. Você pode ter, já que você não vai ter mais acesso a logar para deletar sua conta, eu posso fazer isso por você se isso for um problema, tá? Um respeito que eu devo a você que colaborou tanto tempo com esse fórum. Ele permanecerá congelado por tempo indeterminado. Os anúncios vão continuar lá, tá? Eu estou há muito tempo querendo tirar anúncio porque eu acho eles irritantes também, mas precisa estar lá porque precisa pagar. Né? Se você está aqui no YouTube, a não ser que você pague o Premium, você provavelmente assistiu um vídeo de anúncios de 15 segundos, 10 segundos ou até 30 antes de você chegar nesse vídeo. Basicamente, você paga para ser grátis. Basicamente, essa é a vida que a gente vive na internet. Para pelo menos que por pouco que ele cubra, pelo menos vai pagar a hospedagem. Eu só não vou precisar ter o trabalho de ficar monitorando novos conteúdos, porque novos conteúdos não serão criados. Poxa, mas quais seriam as alternativas? Não dá para fazer um crowdfunding? Não dá para fazer algum esquema de doação? Não acho justo com nenhum de vocês, né? O fórum ele deveria se autossustentar, e a cultura de doação não é algo tão enraizado para o usuário de internet brasileiro. Eu vejo que em outros países, Estados Unidos, por exemplo, que é onde eu moro já tem algum tempo, isso é bastante comum. O pessoal realmente é engajado em, por um interesse comum, manter alguma frente, alguma ação, algum produto, alguma coisa como, por exemplo, o fórum. Preciso, sei lá, eu prometo para vocês deixar o fórum no ar pelos próximos 10 anos, totalmente ativo e tudo mais. Se eu abrir aqui uma campanha de crowdfunding no Catarse da vida, por exemplo, se angariar X mil reais para os próximos 10 anos, eu garanto que ele fique vivo. Mas a chance disso acontecer é muito pequena, porque não existe essa cultura para o brasileiro, e o usuário do fórum é basicamente usuários brasileiros. Tem alguma galera de Angola, muito bem-vinda, obrigado, tá? Vocês moram no meu coração. Mas é como um usuário, um internauta, o usuário de internet brasileiro funciona. Então, chegou um ponto que eu vou congelar o fórum. Deixo aqui o agradecimento gigantesco por cada usuário que se registrou lá, que postou sua pergunta. Também e mais ainda para todos aqueles que se deram, né, se dedicar um pouco de tempo de responder a pergunta para outra pessoa, tá? Isso é uma atitude de uma nobreza sem tamanho. Você está dedicando tempo da sua vida para tentar ajudar uma outra pessoa que você mal conhece. Você está vendo só o nome do usuário ali, e isso é que fazia o fórum ser um negócio mágico para mim. Pessoas que mal se conheciam estavam lá, né, se ajudando.
pelo bem do conhecimento e pelo bem de espalhar o bom uso de no caso da ferramenta que impulsionou essa coisa toda, foi o Excel com o VBA, para que todo mundo aprendesse um pouco mais, né? Ah, tem um pouquinho de vaidade no meio? Com certeza, a internet é feita disso. Se não fosse isso, o Instagram não seria talvez uma das ferramentas mais utilizadas da internet hoje. Mas tava lá o registro de que alguém foi lá e te ajudou, um desconhecido, certo? Por quê? Por nada. E foi por isso que eu aguentei muito tempo antes de tomar essa decisão de congelar o fórum, que já tem um tempo que ele já não se sustenta. E eu acho que, poxa, 14 anos de vida, 7 mil usuários para algo tão pequeno e tão nichado, considero aí um projeto de sucesso, pelo menos da minha vida. E vamos ver o que vem aí para frente. Eu ainda não sei se cursos virão, tem muita coisa acontecendo na vida, na internet, porque as coisas mudam muito rapidamente. Pretendo continuar postando vídeos aqui nessa plataforma, tá? Já estou com 20 minutos de vídeo, eu falo pra caramba, me desculpem. E a partir disso, a gente vê qual vai ser o futuro das próximas empreitadas que este que vos fala vai tentar fazer na internet, sempre com o intuito de compartilhar. Falei isso mais de uma vez em mais de um vídeo. Não estou aqui, eu estou aqui fazendo tudo isso, né, reportando inclusive para vocês com uma forma de respeito, porque quando eu estava lá em 1998, 99, ainda tentando acessar a internet, já tinha gente naquela época postando conteúdo de graça para que você pudesse aprender e ser um usuário mais competente nessas ferramentas que a gente utiliza e discute tanto, como Microsoft Office, programação, entre outras coisas, antes de virar essa coisa maluca de conteúdo pago anunciado, né? Existiu ali uma internet bastante com um espírito de compartilhamento acima de tudo, para depois virar essa plataforma gigantesca de negócios que basicamente move o mundo hoje. Em respeito a tudo isso que aconteceu, eu criei essas plataformas de conteúdo e também, claro, né, se acontecesse de explodir e virar um meio de vida, teria sido bacana, acabou que não. Virou basicamente um projeto em que me fez conhecer a internet, conhecer a mim mesmo, colocar à prova os meus conhecimentos, colaborar com muita gente, aprender, porque eu tive que aprender a hospedar site, tive que aprender a domínio, a registrar domínio, tive que aprender a usar o AdSense, a usar Google Analytics, a codificar em PHP, porque o blog era feito em WordPress, né? Já mudei isso. A ferramenta feita o PHPBB é feito em PHP, entre outras coisas, JavaScript, HTML, coisa que eu não sabia, eu tive que aprender. Foi um projeto paralelo que me ajudou em diversas frentes e cá estou eu, pronto para essa nova etapa, que eu espero que seja pro bem de todos e bem da internet. Muito obrigado a todos que colaboraram com o uso do fórum. Eu espero que alguma coisa aconteça de muito bom aí nos próximos meses para que eu tenha motivação para continuar e volte a deixar ele não mais somente leitura, mas enfim, com a sua funcionalidade tradicional para que todos continuem postando e trocando ideias. E a gente se vê logo mais. Continuarei postando vídeos aqui quando me der vontade. Não estou aqui para fazer lucro ou coisa do tipo, estou aqui basicamente porque eu adoro fazer isso, eu adoro estar aqui falando com vocês e compartilhar todo esse conhecimento que um dia alguém teve a paciência de me ensinar. E eu gostaria de devolver isso para vocês de alguma forma. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.